Olá, amigos do esporte, boa tarde. Está começando Meia Hora Esportiva a partir deste instante aqui pela TVL. Na abertura do programa de hoje, é lamentável, mas é preciso informar, o esporte catarinense está de luto. Perdemos na manhã desta sexta-feira, num acidente automobilístico, mais um na BR-470, o comendador do esporte em Santa Catarina, um dos fundadores que ajudou a criar os Jogos Abertos de Santa Catarina, Rubens Facchini. Ele se envolveu num acidente onde outras pessoas foram vítimas também, inclusive 2 vítimas fatais, e o esporte de Santa Catarina perde então o comendador, um dos homens mais reconhecidos no esporte no estado de Santa Catarina, o brusquense Rubens Facchini. No decorrer do programa nós vamos falar mais sobre esta perda. Bom, no Meia Hora Esportiva, hoje a presença do Vitão, que é o gerente de futebol do Clube Atlético Metropolitano, porque o Metropolitano, depois de sua última partida no Campeonato Catarinense, começou a projetar uma reformulação no clube, visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, com data prevista para começar no final de julho. Só que a CBF conseguiu reverter uma situação na Justiça Comum e, como consequência, rebaixou o Betim, do estado de Minas Gerais, à Série D do Campeonato Nacional, num ato administrativo onde a equipe mineira perdeu 6 pontos porque não pagou o The Stronger da Bolívia na aquisição de um jogador, o Pablo Escobar. Por conta disso, o rebaixamento do Betim abre uma vaga na Série C. E como o regulamento da Série D do ano passado reza que a cada fase zera os pontos, o Metropolitano, nessa interpretação, terminou como 5º e, por isso, está buscando essa vaga e espera que isso se confirme na próxima semana. Então, todo o projeto teve um outro rumo, né, Vitão? Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Minosso, né? Boa tarde. Teve um novo rumo, tanto é que tomamos essa decisão de voltar aos treinos, né? Até então tínhamos dado férias para o grupo todo. O presidente Marcelo, junto com o Erickson, entenderam a necessidade de estar retornando aos treinos porque existe algo muito sério que tudo indica que a gente realmente vai participar do Campeonato Brasileiro da Série C de 2014. Se esperava que fosse para a pauta do STJD e, como consequência, uma oficialização por parte da CBF na reunião desta quinta-feira, o que não aconteceu. Na terça tem mais um encontro e essa é a expectativa, porque já na próxima semana começam as séries, pelo menos a Série B tem data para começar o campeonato no dia 18, aí começa a Série A, e a Série C tem tabela para iniciar a competição nos dias 26 e 27, né? Exatamente, está muito em cima, mas nós acreditamos que até hoje pode vir uma notícia boa para nós, acreditamos que até terça-feira, o máximo, vai chegar até nós que o Metropolitano vai participar da Série C. Até porque precisamos, né, temos mapeado alguns atletas, mas precisamos contratar. Hoje nosso elenco está muito reduzido, né, nos desfalcamos, houve algumas rescisões e por isso, se hoje o campeonato tivesse iniciando, nós estaríamos com muita dificuldade. Não teria o time para colocar em campo. Né? Não teria, com certeza não teria. Bom, mas além do Metropolitano, que quer e está no seu direito de requerer a vaga como 5º colocado, né? Tem o Tiradentes, que imagina que o regulamento deva ser interpretado de outra forma, o craque também, que deveriam somar os pontos do começo do campeonato até a última fase, antes do acesso, daqueles 4 que subiram. Então tem outra vertente de interpretação. Mas tem, por exemplo, o Brasiliense, que foi o 4º melhor entre os 4 rebaixados da Série C, que entende, assim como o Fluminense, que não deve cair. Então tem muito mais interessados, né? Mas segundo as informações que nós temos, isso é algo até que veio do jurídico e as conversas que nós temos é que aquele que está levando realmente a fundo, está buscando isso, realmente é o Metropolitano. Né? Entrou com alguns documentos, né, na justiça e tá buscando. E pelas informações que nós temos, e por isso nós acreditamos que essa vaga é nossa, até pelo próprio regulamento. E tem mais, né? Tem uma força política aí. Eu acho que pode também nas questões de apoio e na força política ter alguma definição. Porque recentemente a federação completou 90 anos de história de fundação e o presidente Delfim convidou o José Maria Marinho, o Marco Paulo Del Nero, que deve ser o sucessor dele na presidência da CBF,
o Virgínio, que é o homem do regulamento lá da CBF, a direção do Metropolitano esteve lá, o Delfim vai ser um dos vice agora na eleição do próximo dia 16 da CBF, então tem uma força, uma boa relação de quem está no comando da CBF com o presidente da Federação Catarinense de Futebol. Está havendo essa ligação, né? Acho que foi algo que a cidade está abraçando, né? Eu acho que essa força política que todo mundo fala hoje, o Metropolitano tem, né? Foram um número bom lá para essa festa e lá, é óbvio, era uma festa, mas o Metropolitano tinha um interesse e um intuito de sair de lá já com essa vaga garantida. O prefeito Napoleão foi lá e conversou com os homens da CBF também, quer dizer, representando também a questão econômica do município e a sua representatividade, né? Exatamente, até porque nós sabemos que a cidade tem uma ligação muito forte com o clube, né? Então nós estamos batalhando, eu acho que isso que nós estamos para conseguir, que essa vaga, isso vai vamos dar um salto muito alto, né? Para todos os padrões, né? Até mesmo o nosso CT que está sendo formado. Então hoje nós temos um calendário para o ano todo, isso faz com que a gente venha ficar grande, né? Venha ser automaticamente realmente nos verem como a gente merece, ser um dos grandes. Além do calendário, tem uma questão de cota de TV, né? Que tem TV, tanto aberta como fechada, acho que é a TV Brasil que tem os direitos da Série C, tem a Sport TV que transmite jogos da C, além de calendário, enfim, é um outro bom negócio. Agora, a questão é que está atropelando em cima da hora, né? Mas nós estamos preparados, né? O Metropolitano está pronto? Está pronto, né? Quando eu digo que nós temos alguns atletas, um grupo reduzido trabalhando, né? Mas outros atletas que devem estar chegando, eles estão atuando. Então é óbvio que nós não vamos ter aquele conjunto que nós gostaríamos, isso a gente vai adquirir somente com um tempo, né? Mas os atletas que estão para chegar hoje no Metropolitano, são mais de 30 atletas que estão mapeados, né? Toda a comissão técnica viaja para cá, viaja para lá, todo final de semana estamos viajando em busca de atletas, e esses atletas que aqui chegarem, eles vão chegar em condição de jogo. Vamos intercalar as informações do Metropolitano, na entrevista aqui com o gerente de futebol Vitão, para apresentar também os jogos que aconteceram e que vão acontecer no final de semana nas diversas competições pelo Brasil e pelo continente também. Começamos com a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que apresentou uma série de jogos neste meio de semana. Na terça-feira, a Chapecoense venceu o Rio Branco no Acre por 2-0 e conseguiu a classificação direta sem a necessidade do jogo de volta. O Joinville jogou com um time misto, perdeu lá em Novo Hamburgo por 1-0, mas tem um jogo de volta e pode reverter a situação no dia 22, próximo. O Criciúma, nesta quinta-feira, ganhou, mas não levou. Venceu Londrina por 2-1, como perdeu lá no Estádio do Café. Acabou sendo eliminado o time que já foi campeão da Copa do Brasil em 91. Tivemos o Figueirense, que derrotou no meio da semana que passou o Plácido de Castro por 3-1 e também segue adiante. Vai pegar na próxima fase o Bragantino. Dos chamados grandes, o Fluminense goleou nesta quinta-feira o Horizonte 5-0. Classificou, pega o Tupi de Juiz de Fora, Minas Gerais. E ainda o São Paulo, que fez 3-0 no CSA e também está classificado. O Paraná, nesta quinta-feira, bateu o São Bernardo por 3-1, vai enfrentar a Ponte Preta. Tinha dirigente do Metropolitano nesse jogo lá na Vila Capanema, né, Vitão? Tinha, como eu estava falando, Minosso, né? Nós estamos imbuídos de formar uma equipe coesa e que realmente a gente venha em busca desse sonho da Série C poder subir para B, por exemplo. Então estamos fazendo um trabalho que já está sendo há algum tempo, nós não estamos contratando somente atleta por uma opção, né, por uma palavra, por até mesmo por um DVD, nós estamos indo até aqueles atletas que estão nos interessando, sabe? Então é assim, ontem o nosso presidente, juntamente com o nosso diretor de futebol, o Erickson, estava lá, esse final de semana eu estou viajando, o Osmair já está em São Paulo mais de 15 dias, então é dessa forma que nós estamos trabalhando para que nós venhamos se preparar da forma que tem que se preparar para a Série C. Vitão, foram feitas algumas rescisões, alguns jogadores foram contratados por outras equipes, é o caso do Juliano Mineiro, que foi para o Paraná Clube, essa semana o Reinaldo, que acertou com o Luverdense, lá de Luca de Rio Verde. Outros que não interessavam mais ao Metropolitano por uma questão financeira ou de condição técnica também. A lista de dispensa e quem rescindiu foi grande, né? Foi grande, foi grande. Mas foi mais por questão financeira ou deficiência técnica? Os dois, os dois, né? Existe a situação do Reinaldo, por exemplo, é uma situação financeira, vamos dizer assim, né? No caso dele teve convite.
Também teve convite, né? A situação do próprio Juliano é a situação que o Juliano optou para ir para o Paraná, né? Ele acha e vê que Paraná hoje seria uma vitrine para ele, tá entendendo? E teve outros casos que realmente a gente optou por renovar, tá entendendo? Tem o único que ainda nós estamos em conversa, né? Podemos, durante essa semana, próxima semana, ainda ver a situação dele, é o caso do goleiro João Paulo, né? Que ainda saiu, hoje não tem contrato com o clube, mas nós estamos conversando e pode ser que haja um acerto financeiro e o João Paulo possa retornar. A questão, por exemplo, do Alessandro, esse é um jogador fundamental, por isso que o Metropolitano priorizou a sua renovação. Não só o caso do Alessandro, como o caso de todos que ficaram, né? Nós vimos que são atletas que durante o Campeonato Catarinense demonstraram uma qualidade técnica boa, né? Um comprometimento muito grande com o grupo, sabe? E por isso optamos. Hoje temos em torno de 14 atletas treinando, atletas que, no nosso ponto de vista, são aqueles atletas que vão nos ajudar e muito nessa Série C. Agora, em relação, por exemplo, a jogadores que estão chegando, outros que estão saindo, ainda pode existir a saída de mais jogadores e por interesse de outras equipes. A gente sabe que o Gilmar Dal Poço tem um carinho especial pelo Maurinho, né? A Chapecoense está montando o time para a Série A. O Maurinho foi lembrado em Criciúma como lateral Ari também. O caso, qual é outro jogador que... domingo agora que passou em Joinville, no primeiro jogo da final, o Nereu Martindelli dizia lá na Rádio Blumenau do interesse dele, por exemplo, pelo Maurinho. Diz que o Metropolitano pediu demais, parece que era R$1 milhão. E o próprio Júnior Fel é um outro que encheu os olhos. São jogadores que isso não tem, aquilo não tem ninguém que inegociável, digamos assim, né? Se uma equipe vir com um valor que a gente destinar, que o nosso presidente destinar, não tem o que fazer, né, Minonci? Então, o caso do Maurinho é um caso. O Maurinho fez um belíssimo campeonato, né? Vários clubes aqui de Santa Catarina, não somente de Santa Catarina, mas a nível nacional estão procurando pelo Maurinho e pode sim haver uma novidade, de repente o Maurinho está se transferindo, né? Mas isso também já está nos nossos planos, já temos pessoas ali no setor ofensivo já mapeados para que, se por um acaso acontecer a negociação, possa suprir essa nossa necessidade. Então, você tinha conversado com o João Paulo, ele estava praticamente fora, agora com a possibilidade do Metropolitano disputar a Série C, pode haver uma conversa e uma reintegração no elenco. Pode acontecer com outro jogador que não teve o contrato prolongado, renovado ou até dispensado, uma nova conversa? Desses que saíram? Não, desses que saíram não, é somente o João Paulo mesmo, somente o João Paulo. Desses que saíram é como nós falamos, alguns, né, pesou ali a situação financeira e outros a gente realmente viu que estava na hora de haver uma mudança e tentar buscar opções melhores no mercado. A questão do Washington, por exemplo, chegou em cima da hora na reta final, acabou saindo, acho que não jogou 90 minutos. Não, o Washington é um caso que não chegou muito bem como nós imaginávamos, essa é a verdade, o Washington não esteve bem aqui, mas trata-se de um jogador que quem conhece o Campeonato Gaúcho sabe que foi um dos principais jogadores lá, né, pelo São Luís, ele estava vindo muito bem, né, depois teve uma lesão, se recuperou e infelizmente aqui ele não conseguiu mostrar, né, até pela situação financeira também, né, nós optamos por liberá-lo e tentar buscar alguma coisa no mercado que possa nos trazer frutos. Vitão, a Taça Libertadores de América, né, começou bem, com muitos brasileiros, foram 6. 50% continua depois da rodada concluída neste meio de semana. Vamos ver os jogos. O Atlético Paranaense, com o gol do Adriano, perdeu para o The Stronger na Bolívia por 2-1 e foi eliminado. O Flamengo perdeu em casa para os mexicanos do Leão por 3-2 e foi eliminado. O Botafogo jogou na Argentina e perdeu por 3-0 para o São Lourenço, time do Papa Francisco. O Botafogo foi eliminado. Restaram o Cruzeiro, que venceu o Real Gardilasso por 3-0 na quinta-feira e na quarta-feira, porque na quinta-feira o Grêmio, já classificado, venceu o Nacional do Uruguai por 1-0, gol do Barco, que aliás completa 30 anos nesta sexta-feira, aniversário, portanto, do Pirata. E o Atlético Mineiro, que venceu o Zamora por 1-0, está classificado. 3 brasileiros seguem adiante na competição, um gaúcho e 2 mineiros. Vamos às oitavas de final da Taça Libertadores de América, cruzamento. Atlético Nacional da Colômbia e Atlético Mineiro, São Lourenço e Grêmio, Lanús e Santos Laguna, The Strong e Defensor, Cruzeiro e Cerro Porteño,
Arsenal de Sarandi, União Espanhola, Nacional do Paraguai e Vélez, Leão e Bolívar. Jogos de ida, que devem acontecer já na próxima semana, e os jogos de volta na semana do dia 30. Em alta ainda futebol mineiro, né? O Atlético ganhou a Libertadores ano passado, o Cruzeiro ficou com a Nacional e segue adiante na Libertadores. O Cruzeiro dá gosto de ver jogando, né? Melhorou agora. Melhorou, mas tá redondinho. Eu assisti o jogo, gostei bastante do que eu vi do Cruzeiro. E pode haver um cruzamento se Grêmio e Cruzeiro passarem agora nas oitavas de final, já nas quartas. Bom, vamos ao Campeonato Catarinense, né? Campeonato Catarinense que tem decisão neste domingo, estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Joinville. No jogo de ida, o Jack levou a melhor, venceu por 2-1. Joinville tem a vantagem do empate. O que tu achas, Vitão? Está em aberto essa decisão ainda? Ou esse empate, essa vantagem do empate que favorece ao Joinville é uma grande vantagem? Durante o campeonato todo, eu sempre falei que a melhor equipe é a do Joinville. É a equipe que eu acho mais técnica, uma equipe que tem demonstrado o melhor futebol. Mas o Figueirense tem umas peças individuais que podem fazer a diferença. O meio de campo e o ataque do Figueirense. E eu acredito que realmente o campeão catarinense vai ser o Figueirense. Vale palpite, né? Eu vale penso palpite. Diferente, mas tudo bem. Vale palpite. Bom, o Everton Santos conseguiu na justiça, né, jogar, estava punido, jogava amparado por uma liminar, então o Figueirense vai completo. Parece que o Ricardo Bueno é dúvida para esse domingo. Estádio lotado, né? Essa semana, quando liberaram a venda dos ingressos, tanto a torcida do Joinville como a do Figueirense foi correndo para adquirir e garantir seu lugar. Hexagonal, Campeonato Catarinense de Futebol, última rodada, marca para este sábado, às 4 horas, Chapecoense vai em Chapecó, Brusque e Juventus em Brusque, Marcílio Dias e Atlético de Birama em Itajaí. Conferindo a classificação dessa fase do Campeonato Catarinense de Futebol, os dois últimos vão ser rebaixados. Avaí e Chapecoense 17 pontos, Marcílio Dias já garantiu vaga na Série D, tem 15, Atlético e Brusque 9, Juventus 8. É o seguinte, se o Atlético ganhar do Marcílio Dias, que joga de sangue doce nesse domingo, independente do resultado, em Brusque e Juventus estariam rebaixados, ou estarão rebaixados. Uma pena o Brusque, uma equipe que a gente viu jogar aí no primeiro turno, eu acho que foi a equipe que encheu os olhos de todos, mas futebol é isso. Futebol foi o Pingo sair que o Foi Brusque... o Pingo sair, exatamente. Futebol é isso e eu acredito, infelizmente, que o Brusque deva cair, né? Brusque e Juventus, eu acho que esse é o meu palpite, né? Curioso, né? O Atlético se manteve lá embaixo e ganhou 2 partidas seguidas, depende dele. Se ganha do Marcílio deste domingo, estará mantido na Série A do Catarinense. É um time que, no momento certo, vamos dizer assim, agora adquiriu confiança, né? É o jogo da vida deles. Eu vejo que, eu acredito que eles vão ter um resultado positivo lá. Vitão, você falou durante o programa que o Metropolitano mapeou 30 jogadores, está conversando com esses jogadores para fechar o elenco. Do Campeonato Catarinense, quantos são desses 30 que interessam ao Metropolitano? Não, o Campeonato Catarinense nós temos na base de 6 atletas que encheram os nossos olhos, assim vamos dizer, né? Mas esses atletas estariam, né, como eu havia falado, né, muito mais lá por São Paulo do que por aqui, nosso, né? O Osmair já está mais de 15 dias lá, eu tive lá durante o final de semana, né? A Série A2, a Série A3 tem muita coisa lá, muita coisa interessante. Alguns atletas também, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Então temos esses atletas mapeados, né? Agora é aquilo, nós temos a primeira opção, segunda opção, terceira opção, né? É óbvio que talvez um atleta vai pedir muito mais daquilo que o Metropolitano possa pagar, nós vamos ter que recorrer à segunda opção. O Metropolitano definiu um teto de propostas? Existe um teto e não podemos sair desse teto. Mas é dinheiro grande? Está com dinheiro em caixa, o metrô, não? Não, dinheiro em caixa não digo, né? Mas é dentro dos padrões, né? Vocês já sabem quanto receberiam, por exemplo, da TV em caso de se confirmar a vaga para a Série C? Isso eu acredito que o nosso presidente, ele saiba, né? Isso é algo que eu, como gerente, não sei. Então, ainda sobre contratações, aqui você falou que são 6 jogadores que o Metropolitano observou e conversa.
Já falaram por aí, não sei se procede, se é oficial. Eu gostei, pelo menos quando o Brusque estava bem, daquele Serginho, meio de campo. O Serginho é um belíssimo meia, volante, é um cara que eu já conheço há algum tempo. Interessa? Né? É um jogador interessante, mas é aquilo que eu falei, Minosso, existe vários jogadores, né? Então a gente vai conversar com um, vai conversar com outro, aquele que estiver dentro dos padrões, não somente técnico, mas como financeiro do Metropolitano é aquele que a gente vai buscar a contratação. Bom, vamos ao Campeonato Paulista, que tem decisão também nesse domingo, né? Santos e Ituano. No primeiro jogo, Ituano ganhou de 1-0, por isso joga pelo empate. Se perder o jogo por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. O Santos tem que fazer 2-0 ou mais. Então, o time do Juninho Paulista, né, conseguiu, e do técnico Narciso, fazer uma bela campanha, derrubando 1-1 os grandes, e agora na final aí com o Santos. Campeonato Carioca, tem clássico neste domingo, 4 da tarde, Flamengo e Vasco. No primeiro clássico, empate 1-1. Agora o Flamengo tem a vantagem do empate nesse confronto. O Vasco precisa ganhar para ficar com o título do Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, a decisão vai ser em Caxias do Sul, no estádio Centenário. No primeiro Grenal, na Arena, o Inter levou a melhor, 2-1. Agora tem a vantagem de jogar por um empate e até pode perder por 1-0, porque o gol lá é qualificado, de acordo com o regulamento. Se esperava que a decisão fosse no Beira-Rio, acabou não sendo liberado o estádio ainda e a decisão vai ser em Caxias do Sul. Nem vou te perguntar. Não deve. Né? Não Ficaram deve. com medo de fazer jogo no Beira-Rio, né? Olha, Minosso, independente de onde for, eu acho que as duas equipes, essa é a verdade. O Grêmio, ele quando encarna nessa Libertadores, é algo incrível, né? Eu acho que ele tem um gosto por Libertadores que é algo anormal, assim, né? Mas quando se trata da região e ainda mais se decidindo com o Inter, eu acho que sempre dá Inter e eu acredito mais uma vez que vai dar Inter. Lembrando que o Vitão, cujas origens são porto-alegrenses, né? Eu não sei por que a tendência há 10 pelo anos, vermelho, né? Há 10 anos, categoria de base Zequinha, toda. me equivoquei, então. Então, Campeonato Paranaense também decisão e uma decisão diferenciada no interior. Londrina e Maringá. No primeiro jogo no Estádio do Café, 2-2. Jogo nesse domingo, estádio Willie Davis, em Maringá. Maringá e Londrina está em aberta essa decisão do Paranaense. Se o Metropolitano não for para C, vai cruzar com o outro ou os dois, quem sabe, um na primeira fase e outro na etapa seguinte. Você vai estar nesse jogo aí para ver jogador lá ou ver possíveis adversários? Não, os dois, Minosso, né? A gente tem como já característica, tá? Todo final de semana aí tá indo buscar buscar jogadores, vendo os adversários, e o Londrina não é novidade, né? O Londrina tem uma equipe maravilhosa. O ano passado, quando veio aqui jogar a Série D aqui, já demonstrou isso, durante algum tempo já tem demonstrado. Teve esse resultado aí com o Criciúma, onde houve a classificação na Copa do Brasil, e o Maringá, que é uma novidade, né? Maringá, temos Não é o Maringá aquele antigo lá, não. É o Maringá que surgiu agora há pouco tempo. Por isso mesmo, né? É uma novidade, né? Hoje, no início do campeonato lá, se fosse todo mundo falar entre quem ia ser rebaixado, talvez o Maringá estaria nesses nomes. E nesse Maringá tem o Max, que jogava aqui no metrô. O Max, que é um atleta nosso ainda, que foi emprestado para lá, né? Então é um atleta que também está fazendo um belíssimo campeonato. Vamos estar lá assistindo para ver o que né, existe também o interesse em alguns atletas e tudo, a gente vai ficar conversando e vamos estar analisando. Desses 30 jogadores observados, mapeados, que o Metropolitano conversa com o objetivo de contratá-los, existem posições de carência, de necessidade? Onde é que o Metropolitano mais precisa hoje para formar o seu time? Meia e atacante. Né? Hoje, se for olhar os treinos do Metropolitano, tem na base de 12 a 14 atletas treinando, tu não vai encontrar nenhum meia, tá entendendo? Tu vai encontrar volante, zagueiro, né? Atacante de área, atacante de velocidade, temos que buscar. Então, essas duas posições, os meias e os atacantes que realmente que nós temos que tomarmos cuidado para que realmente a gente venha buscar aquilo que é certo. Esses reforços só serão anunciados a partir da confirmação da Série C ou, do contrário, aí será postergada a apresentação, a contratação, aí pensando já em julho para a Série D? Conforme for, se a gente estiver na Série C, a gente vai contratar. Por isso que estamos optando por esses jogadores que ainda estão em competição. Enquanto isso, quem estiver aí continua trabalhando. Continua trabalhando, né? Agora, quem chega para jogar, né? Chega para jogar, chega para vestir a camisa, né? Óbvio que
tem atletas aqui que estão treinando, né? Então vão chegar, mas vão chegar em condição de jogo, né? Se vai jogar, se não vai jogar, daí vamos ver com o Abel, né? As categorias de base do Metropolitano entram em campo neste sábado, né, no Juvenil, 1h30 da tarde, Joinville e Metropolitano. E a categoria Júnior, às 3h30 da tarde, jogos lá na cidade de Joinville. Campeonato Amador da Liga Blumenauense de Futebol, segunda fase, segunda rodada. Jogos deste final de semana, IAFA e Atlético, Salto do Norte e Grêmio, Horizonte e Tupi, Asa Branca e Águias. Vitão, então, final de semana... Eu estava falando aqui no início do programa que o que poderia acontecer é que na terça-feira a CBF iria se manifestar. Você ainda acredita que a notícia pode vir antes do anúncio da possibilidade do Metropolitano ser incluído na Série C? Porque todos nós estamos ansiosos, né? Sabe, é algo que tu vai lá no nosso centro de treinamento, onde nós estamos treinando. O torcedor está na expectativa. Exato, né? Os atletas, é difícil para os atletas, né? Tá nessa dúvida, né? No momento que nós falarmos, estamos na Série C, eu tenho certeza que o treinamento vai evoluir mais fácil, né? Hoje eles estão naquelas expectativas, será que vai ser, será que não vai ser? Então estamos ansiosos, né? Eu ponho o pé lá no CT, o Abel já vem em mim alguma novidade, né? Então é difícil, mas graças a Deus eu tenho uma certeza, uma convicção muito grande que Deus vai nos abençoar com essa vaga na Série C. Então, muito obrigado, sucesso, né, nessas contratações aí. Obrigado. Piton, gerente de futebol do Clube Atlético Metropolitano. E ao concluir o programa edição de hoje do Meia Hora Esportivo, eu quero fazer referência à perda que o esporte de Santa Catarina tem nessa data, nessa sexta-feira, quando um acidente na BR-470 vitimou o comendador do esporte em Santa Catarina, Rubens Facchini. Ele esteve na última edição dos Jogos Abertos em Santa Catarina, aqui em Blumenau, fazendo a entrega de troféus e ali, né, apagando o fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ele tinha essa atribuição de conduzir a chama dos Jogos Abertos pelo estado até chegar à cidade sede, e aí ele fez história ao lado do Rudy José Nodari, do saudoso Arthur Schlesser, os três que idealizaram e fizeram acontecer os Jogos Abertos de Santa Catarina. O Rubens tinha outras atribuições, relações com o esporte, era amigo pessoal, por exemplo, do Zico. Por vezes trouxe o Galinho à cidade de Brusque, da crônica esportiva, principalmente do Rio de Janeiro, enfim. As personalidades do esporte, de um modo geral, tinham uma relação muito forte. O Rubens, com esta gente ligada à crônica, aos atletas, dirigentes, fez história e, lamentavelmente, mais um acidente automobilístico. Na BR-470, nós perdemos e o esporte, repito, em Santa Catarina está de luto. O programa de hoje faz homenagem ao comendador Rubens Facchini.